Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kuf Yud Bet Amud Aleph, na palavra Uretzuot, Minal ve Sandal. Certo? A gente está falando sobre quando é permitido e quando é proibido amarrar ou dar nós. Itmar, foi dito. Itir Retzuot Minal ve Sandal. Tem três braitot, como a gente vai ver agora, tem três braitot que falam sobre alguém que desamarrou um nó, desfez um nó do minal do sapato ou da sandália. Tana אחד חייב חטאת, תנא אידך פטור אבל אסור, ותנא אידך מותר לכתחילה. Tem três braitas. Uma braita fala que quem desamarrou, quem soltou o nó da retsuá, do cadarço, do sapato ou da sandália, uma está escrito que é chayav chatat, é proibido pela Torá, uma está escrito patura valassura, é proibido midrabanan, e outra está escrito que é mutar lechatchila, pode mesmo lechatchila fazer isso. Caixa minal a minal, caixa sandal a sandal, certo? Temos aqui contradições com relação ao sapato e contradições com relação à sandália. Como explicar as três braitas? Então fala Gmará minal a minal ou caixa. Não tem contradição aqui com relação ao sapato. Adekatani chayav chatat bede ushrefe. Isso que está escrito, a Braita que falou que é chayav chatat, que é proibido pela Torá, está se tratando de alguém que solta um nó que o sapateiro fez. O sapateiro, quando ele produz o sapato, ele faz nós que são bem fortes para durar para sempre, até estragar o sapato. Alguém que solta esse nó é uma proibição da Torá. Patura valassur bederabanan. O que está escrito patura valassur não é no nó que produzem o sapato, é o nó que geralmente se dá para prender o sapato no pé, e agora tem tipos de pessoas que deixam o nó por muito tempo, e tem tipos de pessoas que tiram o nó rapidinho. Então, Rabanan, que deixam, às vezes o nó fica 1, 2 semanas, então é proibido o miderabanan. Não é um nó que é para ficar para sempre, mas é um nó que acaba ficando um pouco mais de tempo. Então ele calça o sapato sem ficar pondo e tirando o nó. Então, soltar esse nó no Shabat, já que é um nó para um tempo mediano, é proibido midrabanan, e mutar lechatchila bedeben mechosa. Isso que está escrito que é mutar lechatchila é o sapato das pessoas da cidade de Mechosa. As pessoas da cidade de Mechosa eram pessoas meio mefunakot, assim, um pouco mais mimadas. Então, todo dia eles precisavam soltar o sapato, soltar o nó, pôr o nó, tirar o nó, para ficar bem bonitinho, bem arrumado, bem preso no pé. Então, isso era proibido. Rabanan colocava um nó um pouquinho mais largo, então era fácil de pôr e tirar. Então, de vez em nunca, quer dizer, a cada 2 semanas, eles acabavam soltando. Mas Belém e Rosa prendiam bem, então todo dia precisava pôr e tirar esse nó, então é permitido amarrar e desamarrá-lo. Sandália, sandália ou caixa. Com relação à sandália, também não está caixa, não tem contradição. As três braitas da que falou que é proibida pela Torá, Midrabanan e Mutar lechatchila, elas também não são contraditórias. Adekatani chayav chatat bedetai dekatri ushchefei. Com relação à sandália, o que está escrito que é proibido pela Torá é a sandália dos soharim, dos mercadantes, que eram amarrados realmente também pelo próprio sandlar, pelo próprio sapateiro, que ele preparava, quando ele preparava o sapato, ele fazia um nó muito forte, era uma sandália para viagem, geralmente, eles usavam sandália na viagem, então essa sandália era feito bem forte para durar para bastante tempo. Esse nó é proibido tirar, porque é um nó forte para longo prazo. Patura valassur bedechumrita de kadrei inhu. Isso que está escrito patura valassur é na sandália que as pessoas próprias amarravam, certo? Às vezes não é alguém profissional, foi alguém lá e fez um conserto pequenininho na sandália, é um nó que é forte, mas também não é tão forte, e ele é para pouco tempo. Então é proibido midrabanan. Mutar lechatchila besandal de nafkei beitrei. Isso que está escrito que é mutar lechatchila, qual tipo de nó na sandália é permitido pôr e tirar todo dia, é permitido desamarrar, é uma sandália que pertence a duas pessoas. Então eu uso um dia, meu amigo usa outro. Então a gente vai trocando a sandália, cada um vai usando um dia, então todo dia um amarra e o outro desamarra, porque os pés não são iguais, então eu preciso desamarrar e amarrar. O meu amigo, quando vai usar no dia seguinte, também amarra e desamarra, por isso é um nó que é desfeito constantemente, é para pouco tempo. Pode mesmo lechatchila amarrar, desamarrar no Shabbat, igual o sapato, tênis de hoje em dia, certo? Tênis de hoje em dia, talvez crianças pequenas, mas adultos geralmente amarram e desamarram ele, então não tem problema, mesmo que tenha lá um nó, já que todo dia ele é amarrado e desamarrado, não tem problema.
Que de Ravilda, como a gente encontra a história de Ravilda, rua de Ravsila Hassida. Ravilda era irmão de Ravsila Hassida, avalei Alzuga de Sandalei, ele tinha um par de sandálias, Zimin de Nafik Bei Ihu, Zimin de Nafik Bei Inuka. Às vezes Ravilda usava, às vezes os filhos dele usavam, certo? Era uma sandália para todo mundo usar em casa, às vezes ele usava, às vezes o filho saía com ela. Atalei Kamei de Abai, Ravilda foi até Abai, Amalei, que gon, que raigav na mai, essa minha sandália, qual o din? Posso te soltar ou não? Não posso. Amalei chayav chatat. Abai falou, não, proibido pela Torá desamarrar. Amarlei falou, Ravilda para Abai, asta patura valassurka caixa li chayav chatat, kamartli. Ravilda fala para Abai, calma aí, como assim é proibido pela Torá? A minha dúvida era se tem aqui um insur de Rabanan no máximo, se é patura valassur no máximo, que é proibido em Rabanan, e você vem falar que é proibido pela Torá, qual o problema de soltar ou não? Maitama, aí Abai perguntou para a Ravilda, como assim? Não entendi sua pergunta, mas explica melhor qual a situação, qual a realidade. A priori Abai fala, olha, você tem aqui um nó bem feito, que é para durar para muito tempo, é proibido pela Torá. Por que você estava achando que é só de Rabanan? A Marlei, a Ravilda explicou qual a situação. Mishum de Bechol Nami, Zimim Nafik Nabei Ana, Zimim Nafik Bei Inoka. Ravilda explicou para Abai, olha, porque esse sapato, durante a semana, às vezes eu uso, às vezes meu filho, certo? Ravilda não tinha explicado a situação. Ele chegou com a sandália para Abai e falou, olha, tem aqui um nó, posso soltar? Abai falou, não, é proibido pela Torá. Ele falou, por quê? Qual o problema? Abai perguntou, mas o que está acontecendo? Que tipo de sandália é essa? Por que você acha que não? Ele falou, não, às vezes eu uso, às vezes meu filho, a gente fica pondo e soltando, não. Amarlei, Mishum de Bechol, desculpa, Amarlei, Yahi mutar lechatchila. Aí Abai falou para ele o seguinte, falou, olha, realmente, se essa é a situação, que às vezes você solta, às vezes você usa, às vezes seu filho, então realmente mutar mesmo lechatchila, desamarrar esse não. Bom, conta a seguinte história. Rabi Irma Vakazi Batrei da Rabi Aval. Certa vez, Rabi Irma estava seguindo atrás de Rabi Aval, Be Carmelita. Ele está em um lugar definido como Carmelita, certo? Não é exatamente um Reshut Rabim, não é a rua, porque é um lugar onde não passa muita gente, não é muito largo, mas é um lugar onde não se pode carregar. Ifsi Kretsuá de Sandalei. Aí, quando ele estava andando lá, uma das Retsuot, Retsuot não é exatamente o cadarço aqui, é tipo sandália sem cadarço, mas rasgou uma das retsuot, das tiras da sandália. E aí não dá para usar ela mais assim, porque não fica preso no pé. Amarlei Maini Avidla perguntou a Rabino para Rabi Aval, o que eu faço? Não quero jogar fora, certo? Não quero deixar aqui, porque pode ser roubado. Não quero jogar fora. Será que tem um jeito de eu fazer um concerto simples agora no Shabat para poder levar ela para casa? Amarlei Shkol Gemilach de Chazir Machavehima, o Krochiloyei. Falou para ele o seguinte, olha, pega um Gemilach, é tipo não um graveto, tipo um pedacinho de planta, algo um pouquinho mais largo, um pouquinho mais forte, só que ele é mole o suficiente que serve para animais comerem, certo? Pega uma grama um pouco mais larga, um pouco mais dura, algo assim, que por um lado dá para amarrar sua sandália com isso, por outro lado animais comem, então não é mukse. Então procura um desse tipo, amarra sua sandália e vai embora, certo? Leva para casa. Abaye, Avakai Kamei de Rav Yosef. Certa vez a mesma história aconteceu com Abaye perante Rav Yosef. Isso também rasgou uma das tiras da sandália dele. Amarlei Mayavidlei perguntou a Abaye para Rav Yosef, o que eu faço agora? Rasgou a minha sandália, soltou uma das tiras, o que eu faço? Amarlei Shafke, falou Rav Yosef para Abaye, larga aí. Larga. Não deu a opção de amarrar com um pedaço de grama ou algo do tipo. Perguntou a Abai para Rav Yosef, mais chame de Rabirmia. Qual a diferença da história de Rabirmia? Para Rabirmia, Rabi Aval permitiu amarrar e levar para casa. Por que eu não? Falou, Atam lo minter, acha minter. Falou para ele, falou Rav Yosef para Abai, olha, lá estava num lugar que era Carmelita, um lugar que é aberto, então podia ser roubado, alguém podia levar embora. Então lá Rav Yosef permitiu fazer algo que geralmente não é o ideal, mas é que ele permitiu, certo? Só para poder levar a sandália para casa. Mas a gente está no Hatzer, a gente está num lugar fechado, então deixa isso aí. Motzei Shabbat você pega. Não tem por que Leatir fazer esse não. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, desculpa, a Abai perguntou para Rav Yosef. Abai perguntou para Rav Yosef, olha, mas não é mukse. Rav Yosef aparentemente disse o seguinte, Rabi Aval permitiu para Rabi Irmia carregar essa sandália, mesmo que agora a sandália rasgada é mukse,
porque para não ser perdido, porque como é cedo, para evitar prejuízo, ele permitiu levar essa sandália para casa. Mas Abai pergunta para ver se olha, a sandália não é mukse. Por que a sandália não é mukse? Abai falou o seguinte, olha, essa sandália não é mukse. Essa sandália, aparentemente o que aconteceu foi o seguinte, ele estava o pé direito da sandália e soltou do lado de fora do pé, do lado direito do pé. Abai fala para Rav Yossi, olha, tá bom que quando rasga do lado direito do pé ninguém usa mais, mas se eu colocar essa sandália no pé esquerdo, que é a parte de dentro do meu, o lado rasgado vai ser a parte de dentro do pé, vai ser a parte direita do meu pé esquerdo, que aí é mais escondido, ninguém vê, dá para usar desse jeito. Quando rasgou do lado de fora, ao lado direito do pé direito da sandália, ninguém usa, porque pega mal, fica feio, é visível. Mas se eu passar a sandália para o pé esquerdo e eu usar ela no pé esquerdo, ainda ela é utilizável, certo? Então, mesmo que tenha um rasgo, tenha alguma coisa assim, dá para usar, porque está na parte de dentro do pé. Então, fala Abai para Rav Yossi, olha, não é mukse. Amarlei falou Rav Yossi para Abai, me decametaret Rabi Yochanan de Rabi Yehuda, shmamina alachá que Rabi Yehuda. Olha, não dá, não adianta trocar de pé. Mesmo que na teoria você pode trocar de pé, e se fosse um rasgo do lado direito do pé esquerdo, que é na parte interna do pé, não teria problema. Já que a gente encontra aqui Rabi Yochanan, ele tentou explicar a opinião de Rabi Yehuda, alachá é como Rabi Yehuda, que o fato de você poder trocar de pé não é suficiente para permitir. Então, já que rasgou o lado direito do pé direito, que é a parte externa, ninguém mais usa, virou mukse. Mesmo que na teoria você poderia colocar no pé esquerdo, e aí seria a parte interna da sandália, mesmo assim é considerado mukse, porque ela é como Rabi Yehuda, que a gente vai, cada pé é um pé, não existe a opção de trocar. O que é Rabi Yehuda? Maihi, qual é essa história de Rabi Yehuda? Detânia. Está escrito o seguinte, uma sandália, uma sandália, a sandália é um kli, certo? É um utensílio que ele recebe tumá, ele se impurifica. O que acontece com a sandália? Se rasgaram as duas as duas tiras da sandália, ou seja, não dá mais para usar, se eu andar com ela, ela cai, ou rasgou o lugar onde eu prendo o cadarço, então não dá para amarrar a sandália no pé, ou caiu a sola dela. Então a sandália que rasgaram as duas tiras, ou o lugar onde prende os cadarços, ou perdeu toda a sola, tahor. Deixou de ser uma sandália, certo? Tá tahor, tá puro, não perdeu a impureza. Se essa sandália estava impura, ela se torna pura, porque é contrário do que ela quebrou completamente. Porém, se rasgou só um lado da tira, ou só um lado do cadarço, ou se perdeu só parte da sola, continua sendo um kli, tá também. Rabi Yehuda fala que não. Rabi Yehuda discorda de Tanakama. De acordo com Tanakama, se soltou uma das tiras da sandália, soltou, não uma tira inteira, soltou um dos lados da tira, ainda dá para usar, mas soltou um dos lados, tá também. Certo? Porque é só um lado, ainda é utilizável. Rabi Yehuda fala que não. Rabi Yehuda fala que mesmo que tenha soltado só um lado, tem que ver qual lado que é. Se é o lado pnimi, se é o lado interno, ou seja, para o lado de dentro dos pés, o lado esquerdo do pé direito, ou o lado direito do pé esquerdo, tá também, porque ainda é utilizável. Mas se for a hitzoná, se soltou a tira exterior, o lado direito do pé direito, o lado esquerdo do pé esquerdo, já não é mais utilizável. As pessoas não usam mais, então tá tahor. Ou seja, a gente vê de acordo com o Rabi Yehuda, não adianta querer trocar de pé. Cada lado é um lado. Ve'amarula vai ter Rabi Yochanan, falou Ula, e tem quem diga Rabi Yochanan, falou em nome de Rabi Yochanan. A priori temos essa discussão na Braita. De onde a gente sabe que ela é como Rabi Yehuda? Porque vem Rabi Yochanan e fala o seguinte, que machlok elian tumah, kach machlok elian shabat, avalol elian chalitza. Rabi Yochanan fala o seguinte, do mesmo jeito que tem discussão com relação a tumah, se essa sandália está teorá ou tatmeá, também tem discussão com relação ao Shabat, se a sandália se tornou mukse ou não, mas não com relação a chalitza. Chalitza,
é aquela situação na qual uma mulher era casada e o marido dela faleceu sem filhos, ela teria que fazer mitzvah de ibum, ela teria que casar com um cunhado para ter filhos em nome do falecido, e caso não queiram casar, se faz o processo chamado de chalitza, na qual ela tira o sapato dele, joga na frente dele, cospe, tem todo lá uma cerimônia. Então, e ela precisa tirar o sapato dele. Então, fala, Rabi Yochanan, do mesmo jeito que discutiram na Bíblia de Chachamim com relação a Tumá, se essa sandália aqui rasgou o lado externo, o lado externo, de acordo com o Tanakama, continua também, de acordo com a Bíblia, Tatahor, deixou de ser uma sandália. Também tem uma coisa com relação a Nyan Shabbat, se é mukse ou se não é mukse. Mas não com relação a Chalitza. Com relação a Chalitza, que ela tem que tirar o sapato dele, aparentemente, mesmo que tenha rasgado o lado externo do sapato, Rabi Uda concorda que isso continua sendo definido como um sapato. E pode fazer a Chalitza com isso. E a gente se perguntou, Rabi Yochanan Libademan, quando Rabi Yochanan veio falar que tem a discussão com relação a Tumá, mesmo com relação a Shabbat, mas não com Chalitza, ele estava tratando de qual opinião? Certo? Rabi Yochanan fala, olha, eles discutiram com relação a Shabbat e Tumá, mas não Chalitza. Chalitza, uma opinião concorda com a outra. Pergunta a Gemara, qual opinião concorda com quem? De quem Rabi Yochanan está falando? E Leimaliba de Rabanan, se ele estava falando que é Rabanan, mesmo que Rabanan discutiram com relação a Shabbat e Tumá, eles concordam com relação a Chalitza, não dá certo. Por quê? De acordo com o Rabanan, quando rasgou só um lado da tira, mesmo que seja o lado externo, com relação a Tumá, continua sendo um kli. Continua sendo um kli que está também. Lenyan Shabbat namimanave, com relação a Shabbat, também é chamado de kli. E não se torna um ukse. Se só um dos lados rasgou, o lado externo da sandália rasgou, eu mudo de pé e continuo usando. Então não perdeu o nome de Kli. Avaló le Chalitza, mas com Chalitza não, com Chalitza Rabanan de repente falam que deixou de ser uma sandália, de Lavmana, acabou, não é mais um Kli, porque está escrito na Mishnah, Chalitza shel smol beyamin, Chalitza takshera, está escrito na Mishnah claramente que se o cara está usando os sapatos ao contrário, o sapato esquerdo no pé direito, e ela fez Chalitza no sapato que está no pé direito dele, mas é o sapato esquerdo, está valendo, certo? A priori tem que ser o sapato direito no pé direito, mas se ele estava com o sapato ao contrário, também valeu a Chalitza. Então, de acordo com o Rabanan, que essa sandália que rasgou um dos lados é Kli, continua sendo uma sandália, eu posso mudar ela de pé, porque estaria inválido aqui, porque não valeria para Chalitza. Vê-la ali, Rabi Uda, então não. Então, aparentemente, Rabi Yochanan estava seguindo a opinião de Rabi Uda. Ele falou que Rabi Uda, que discutiu com relação a Tumá e Shabbat, concorda com relação a Chalitza. Mas aí, pergunta, como vai ficar, então? Midelian Tumá lavmana ou lenyan Shabbat nami lavmana. Com relação a Tumá, Rabi Uda falou que se rasgou o lado externo, não é mais Kli. Perdeu o nome de Kli e Tatahor. Não dá para mudar de pé. Com relação a Shabbat também. Não dá para mudar de pé e virou Mukse. Avaló le Chalitza, mas com relação a Chalitza o quê? Com relação a Chalitza, Rabi Uda concorda com o Rabanan que quando rasgou só o lado externo é kasher, vale demana ou ele se tornou Kli? Por quê? Emar damrian Chalitza shel smol beyamin, Chalitza takshera, echad elemintei manau, echad elemintei lav manau. Pergunta a Gemara, de Rabi Uda, nifseka chitzonat tahor, alma lavmanau. Fala Gemara, por que de repente Rabi Uda vai concordar com relação a Chalitza? Se com relação a Tumá, Rabi Uda fala que a sandália deixou de ser uma sandália, perdeu a impureza. Com relação a Shabbat, a sandália deixou de ser uma sandália e é mukse. Com relação a Chalitza, também tem que ser mukse. Por quê? Porque Rabi Uda fala que não adianta trocar de pé, certo? Por isso, com relação a Tumá e Shabbat, não adianta falar, não, eu vou usar o da direita na esquerda ou da esquerda na direita. Rabi Uda fala que não, cada pé é um pé, não dá para trocar. Mas com relação a Chalitza, por que de repente seria válido? Se é por causa da Braita, da Mishnah, que falou que se a mulher tirou o pé direito, o sapato que estava no pé direito, mesmo que era o sapato esquerdo, se ele estava no pé direito é válido, ou seja, com relação a Chalitza, a gente encontra que o sapato pode ser mudado de pé, ele continua com o nome de sapato, Arei para Rabi Uda, não. O que está escrito, que se o cara estava usando o pé esquerdo no pé direito, e ela tirou o sapato do pé direito dele, fez Chalitza, está valendo, mesmo que era o sapato esquerdo, porque só ele estava usando no pé direito, isso é
com relação a sapatos que valem alguma coisa, que servem. Às vezes o cara vai decidir sair com sapatos ao contrário, vai andar assim. Mas no caso mas de acordo com a opinião de Rabiuda, na hora que o lado direito, o lado externo do sapato rasgou, para Rabiuda é lixo. Isso não é mais sapato. Então, com relação a Khalitsa, também não deveria valer. Então, responde a Gemara, Leolam livro de Rabiuda, Eima vechen le Khalitsa. Então, fala a Gemara que realmente a gente tem que mudar as palavras de Rabi Yochanan. Realmente Rabi Yochanan segue a opinião de Rabiuda, só que Rabi Yochanan fala o seguinte, do mesmo jeito que com relação a Tumá, Rabiuda falou que a sandália deixou de ser sandália, na hora que rasgou. E isso também é válido para Shabbat, que na hora que a sandália rasgou, se tornou mukse. E isso é válido também para Khalitsa, que na hora que a sandália rasgou, a sandália do pé direito, por exemplo, vamos pensar na sandália do lado esquerdo. A sandália do lado esquerdo, a parte externa, a parte esquerda da sandália rasgou, não adianta colocar no pé direito para fazer Khalitsa. Assim fala Rabi Yochanan em nome de Rabiuda. Porque isso que a gente fala, que quando o sapato esquerdo estava no pé direito, dá para fazer Khalitsa dessa forma, é só Eicha delemiltei. Opa! Travou aqui, eu vou parar o Zoom e começar de novo, certo? Porque da outra vez também deu esse problema. Certo, continuando, não sei porque o programa trava, acontece alguma coisa. Eicha delemite manau, viramos muito com o feedback muito bem. Eicha delemite manau, avalacha lemite lav manau. Ou seja, a Biochanan fala o seguinte, isso que quando eu mudo o sapato, que eu posso mudar o sapato de pé, e a Khalitsa continua sendo ksherá, se o sapato esquerdo estava no pé direito, e ela fez Khalitsa do pé direito, tirou o sapato do pé direito dele, fez toda a cerimônia, é kasher, é só quando o sapato vale, o sapato que está no pé direito, poderia ser usado também no pé esquerdo. Mas, se o sapato do pé esquerdo rasgou e eu mudei ele para o direito, aí sinto muito, já não vale, certo? Essa é a discussão entre Rabanan e Rabiuda. De acordo com o Rabanan, se rasgou só um lado, muda o sapato de lado e está valendo. Então, ele não perde a impureza, ele não vira mukse e serve para Khalitsa. De acordo com o Rabiuda, não. Se rasgou o lado externo, o sapato é lixo, certo? Não pode ser usado mais, a não ser que a pessoa conserte. Se consertar, consertou, mas se não, o sapato não pode ser usado mais. Por isso, na historinha de Abaye, quando rasgou o lado externo do sapato, Rav Yossi falou, deixa o sapato aí, esse sapato é mukse, não pode levar ele embora. Mesmo que daria para consertar, mas ela é como Rabiuda que o sapato é mukse e não pode levar ele embora. O Miaramar Rabi Yochanan pergunta, será que Rabi Yochanan realmente diz que a alahá é como Rabiuda, que o sapato não é mudado de lado? E se rasgou um dos lados, acabou, o sapato perdeu o nome de sapato, e se ele estava impuro, ele se torna puro. Vama Rabi Yochanan alahá, que está Mishnah. Aí a gente encontra Rabi Yochanan que falou de forma geral que a alahá é como está Mishnah. Está Mishnah é uma Mishnah que não aparece o nome específico de algum dos Tanaim, ou algum dos Amoraim. É uma Mishnah que foi falada Stam, como se fosse uma alahá que todo mundo concorda. Então, por um lado, você me disse em nome de Rabi Yochanan que a alahá é como Rabiuda, que se rasgou um dos lados, tatahor. Mas a priori, Rabi Yochanan falou que a alahá é como está a Mishnah, e a gente tem uma Mishnah que diz o seguinte, Vetnan, sandal shenifseka achad meoznav vetikna tamem midras, um sapato que rasgou um dos lados da tira, e eu consertei, ele continua sendo uma sandália. Mailav loshna pnimit loshna chitzonah. Parece, na Mishnah está escrito que se rasgou um dos lados e eu consertei, continua impuro. Parece que não tem diferença se é o lado interno ou o lado externo. Então, parece que temos uma Mishnah de acordo com Rabanan, que se rasgou só um dos lados, eu mudo de pé e continua sendo impuro. Fagmará lo primidavka. Fagmará não. Talvez essa Mishnah que disse que se rasgou um dos lados da tira, continua também, é só se for o lado interno da sandália. Mas o lado externo, não, como Rabiuda. Pergunta e fala, então estamos dizendo que o quê? Que só se rasgou o lado interno, mas se rasgou o lado externo da sandália, tahor, fica tahor, e achia detani nifseka shnia vetikna tahor na midras, aval tamem midras, niflog bedidei. Bamedvarim abonim, shenifseka pnimit, aval chitzonat tahor. Pergunta de acordo com o que você está me falando, que quando rasgou o lado externo, tá também.
tá tahor, e o lado interno tá tahor, desculpa, quando ela rasgou o lado interno, que dá para usar ainda continua também, e quando rasgou o lado externo, fica tahor, não dá para usar mais. Então, a priori, a nossa Mishnah deveria ser da seguinte forma. A Mishnah deveria ter dito o seguinte: se rasgou um dos lados da sandália, ele está tamé. Quando rasgou o lado interno. Mas se rasgou o lado externo, está tahor. Certo? Assim combinaria com o que a gente falou. Mas essa Mishnah, ela continua de outra forma. Essa Mishnah fala o seguinte: se rasgou um dos lados da sandália e eu consertei, tatamé. Se rasgou o outro lado também, aí fica tahor. Ou seja, quando a Mishnah vai continuar e ela vai dar a opção do caso em que fica tahor, ela diz o seguinte: quando rasgou um dos lados, tatamé. Se rasgou o outro, fica tahor, e não diferenciou entre interno e externo. Se tem diferença entre lado interno e externo, deveria estar escrito, olha, quando rasgou o lado interno, tatamé, o lado externo, tatahor. Mas a Mishnah na continuação não diferenciou. Olha, quando rasgou um lado, tatamé, quando rasgou o outro, tatahor. Não diferenciou, como Rabi Uda. אמר רב יצחק בן יוסף, תהיה משנתנו בסנדל שיש לו 4 אוזניים ו4 תרסיותים שלא לשמור דבריו של רבי יוחנן. Fala Rav Yitzhak ben Yosef, não. Está se tratando nessa Mishnah, para Rabi Yochanan não ter uma contradição no que ele falou, a gente vai explicar essa Mishnah da seguinte forma: a Mishnah está se tratando num caso, em uma sandália que ela não tem uma tira, ela tem 4 tiras. Dos dois lados, ela tem 4 tiras e 4 lugares onde se amarra. Por isso está escrito que se rasgou uma tira, tatamé. Se rasgou 2, aí fica tahor, porque quando rasga 2 já não dá mais para usar. Ou seja, isso que a Mishnah não diferenciou entre rasgou um lado ou rasgou outro, é porque está se tratando de uma sandália que tem algumas tiras. Então a Mishnah diferenciou entre rasgou uma, ou rasgou 2, ou rasgou 3, mas tudo do mesmo lado. Então essa Mishnah, mesmo que ela caia como está a Mishnah, pode ser que essa Mishnah também vai de acordo com Rabi Uda, não necessariamente de acordo com Rabanan. Quando o Ravin veio de Eretz Yisrael para Bavel, ele falou em nome de Rav, que ela cai como Rabi Uda. Se rasgou o lado externo, perdeu o nome de sandália. Se rasgou o lado interno, não. E Rabi Yochanan falou que ela não é como Rabi Uda. Assim trouxe Ravin. Em nome de Rabi Yochanan, ele trouxe de Eretz Yisrael a opinião de que, de acordo com Rabi Yochanan, ela não é como Rabi Uda, ela é como Rabanan, que se rasgou um lado, no máximo muda de pé. Pergunta a Gemara, o meu, Rabi Yochanan, vai amentar, Rabi Yochanan, Rabi Uda, chama na que Rabi Uda, vira lei. Pergunta a Gemara, será que realmente está certo isso que Ravin falou? Que Rabi Yochanan disse que ela não é como Rabi Uda? Aí a gente vê que Rabi Yochanan, ele tenta explicar a opinião de Rabi Uda. Então ele sustenta como Rabi Uda, como a gente falou até agora. Então Rabi Yochanan, ele fala como Rabi Uda ou não? Responde a Gemara, Amorai ninhu, ve'aliba de Rabi Yochanan. Olha, são 2 Amoraim em nome de Rabi Yochanan. Tem um Amorá que fala o nome de Rabi Yochanan, ela cai assim, e tem um Amorá que fala o nome de Rabi Yochanan, que ela cai diferente, certo? Mas são Amoraim que trouxeram em nome de Rabi Yochanan opiniões diferentes, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que Rabi Yochanan falou. Um entendeu assim e um entendeu diferente. Vamos até os 2 pontinhos embaixo, porque é ligado ao assunto. Então, está escrito já o seguinte: Kol klei balei batim shiuram karimonim. Klei balei batim são utensílios que balei batim, pessoas normais têm em casa, e se aparece um kli, ele recebe tumá. Agora, se tem um buraco no kli, ele deixa de ser utilizável. Então, ele perde a tumá, ele deixa de ser um kli. Porém, qual tem que ser o tamanho do buraco? Então, fala a Mishnah, olha, buraco, kelim que pertence a pessoas normais, pessoas do dia a dia, certo? Qualquer um, tem que ser um buraco que passa nele um rimon, que dá para cair dentro dele, por esse buraco, uma romã. Porque se é um buraco pequeno do tamanho de uma azeitona, por exemplo, então tá bom, eu continuo usando esse clipe para maçãs ou para frutas maiores. Mas quando eu tenho um buraco do tamanho de um rimon, eu jogo ele fora. Aí ele perde o nome de clipe. Assim está escrito na Mishnah. Para perder o nome de kli e ficar terror, tem que ter um buraco do tamanho de rimon. Vai risque a nikev que motzizait ustamo. Vechazar ve nikev que motzizait ustamo. Achesh limon motzirimon, mal. Perguntou risque é o seguinte: risque no shiur começou a se perguntar o que acontece se tinha um buraco do tamanho de uma azeitona, eu tampei.
mais um buraco tamanho de azeitona, tampei. E assim o clipe foi aparecendo vários e vários buracos, e eu ia tampando eles, e chegou um momento que se eu juntar todos os buracos que tinham aqui, chegou em um limão. Será que ainda é o mesmo clipe? E eu considero esses tampões que eu coloquei lá para tampar o buraco como buraco, e aí no total se formou um buraco de um limão, ou não? Na hora que eu tampei um buraco, o que eu usei para tampar ele se tornou parte do cli, e quando apareceu um segundo buraco, é um buraco novo, e não se juntam. Qual o din? Assim se perguntou Risca. Amarlei Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan para Risca, Rebbe, chamou ele de rabino, era o rabino dele, Shanita lá, você ensinou para a gente isso. Sandália também midras. Uma sandália que rasgou um dos lados da tira, rasgou a tira de um dos lados e eu consertei, continua impuro, certo? Porque ainda é a mesma sandália. Mas, mesmo que eu tenha consertado um dos lados, se rasgou o outro lado e eu consertei, já não está mais também midras. Por quê? Porque mesmo que agora os dois lados estão consertados, eu consigo usar a sandália, sof, é uma sandália nova, porque ela rasgou dos dois lados, eu consertei ela dos dois lados, deixou de ser aquela sandália anterior e se tornou uma nova sandália. Vamrina lecha, assim conta Rabi Yochanan, que ele perguntou para Riskia, mas na Rishonah de Akai Mashniah, Shniah nami mitak na Rishonah. E aí a gente perguntou para você, falou, olha, qual a diferença? Quando rasgou o primeiro lado, por que continua também? Porque o segundo lado está preso. Então, quando rasgou o segundo, o primeiro também estava preso, o primeiro também estava consertado. Então, por que quando rasgou o primeiro, você falou que continua também? Porque o segundo lado está preso. Mas quando rasgou o segundo, você falou que está terror, aí o primeiro lado eu consertei. Por que mudou? Ve'amartlani, você respondeu, assim falou Rabi Yochanan para Risca, você, Risca, nosso rabino, respondeu, você falou, olha, é uma sandália nova, uma sandália, tá bom que um dos lados sempre estava preso quando o outro rasgou, mas se eu olhar para minha sandália agora, é uma sandália nova, é uma sandália com uma tira nova, porque os dois lados da tira já foram rasgados. Assim você respondeu para a gente, certo? Então, aqui também, se eu tinha um cli que apareceu um buraco do tamanho de azeitona, tampei, mais um buraco, tampei, mais um buraco, tampei, na hora que eu tenho no total um buraco do tamanho de um limão, essas coisas que eu usei para tampar não fazem parte do cli, é um cli completamente novo. Eu tenho um cli com um buraco de um limão, que eu tampei ele aos pouquinhos, é um cli novo, então ele tem que estar tahor. Assim falou Rabi Yochanan para Riskia. Kari leit din bar inas. Quando Riskia ouviu essa explicação de Rabi Yochanan, a resposta de Rabi Yochanan, ele falou, esse daqui não é um Ben Adam, esse daqui não é um ser humano, ele é um anjo, certo? Ele gostou muito da explicação de Rabi Yochanan. E Kadeamre que gondin bar inas. Tem quem diga que ele não falou esse daqui é um anjo, ele falou esse daqui é uma pessoa de verdade. Essa é a meta do ser humano. É lá que o ser humano tem que chegar. Ele gostou do que Rabi Yochanan falou. Só para acabar aqui, Amarabizeira, Amarava Barzimuna, Imri Shonim Bnei Melachim, Anuki Bnei Anashim. Falou Rabizeira em nome de Rava Barzimuna. Se a gente reconhece os Rishonim como anjos, os que vieram antes da gente, se a gente reconhece aqueles que trouxeram a tradição para a gente como anjos, então nós somos que Bnei Adam. A gente está um nível abaixo, nós somos como seres humanos. Vem Rishonim Bnei Anashim, e se os primeiros, os que vieram antes da gente, são considerados Bnei Anashim, são considerados pessoas, ou seja, a gente se relaciona, a gente considera eles simplesmente humanos, Anuki Hamorim, nós nos tornamos animais, nós somos como burros, certo? Existe uma heredata dorota, existe um decaimento das gerações, então se a gente olha para as primeiras como os anjos, nós somos seres humanos, se as primeiras eram pessoas normais, nós somos animais. E quando eu te falo que nós somos como animais, como burros, não é igual o burro de Rabi Hanina ben Dosa e de Rabi Pinchas ben Yair, que eram burros tzadikim, eles não comiam comida que não era kasher, e eles não roubavam nada de ninguém, eram burros especiais, como burros quaisquer, certo? Assim falou Rabi Zer, essa tem que ser a nossa visão dos Rishonim. Shkoyach.